E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma verdadeira investigação sobre a vida de um negócio. Sabe, do comecinho, quando ele nasce, até uma possível crise, tudo isso pelos olhos da lei. Mas não pense nisso como uma aula chata. A ideia aqui é entender o que faz uma empresa pulsar, crescer e, às vezes, o que acontece quando as coisas dão muito errado. E para começar essa investigação, a gente precisa responder a uma pergunta central: o que afinal transforma uma simples ideia em um negócio de verdade perante a lei? É exatamente essa identidade jurídica que a gente vai desvendar agora. Bom, e este aqui é o nosso mapa do caminho. Primeiro, vamos definir o nosso protagonista. Quem é o empresário? Depois, vamos investigar a cena do crime, ou seja, o estabelecimento e o trespasse. Em seguida, identificar os cúmplices nas formas de sociedade, analisar as armas de defesa, que é a propriedade industrial, e, por fim, a parte mais tensa, a sentença, com a recuperação judicial e a falência. Beleza, então. Toda boa investigação começa com um personagem principal. E para a gente entender a vida de um negócio, não tem como fugir. Primeiro, a gente precisa traçar o perfil do nosso protagonista. Afinal, quem é essa figura, o empresário, aos olhos da lei? Olha só, a lei dá um perfil bem claro para a gente. A definição oficial diz que empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Vamos quebrar isso em pedaços? Profissionalmente significa que não é um hobby, é algo contínuo, com habitualidade. A atividade econômica organizada já indica que tem que ter um sistema, uma estrutura, sabe? E o objetivo final é bem claro: produção ou a circulação de bens ou de serviços. Resumindo, é quem organiza os fatores de produção para gerar riqueza de forma constante. Agora, aqui tem um ponto super interessante, que é essa linha que a lei desenha. De um lado está a atividade empresária, que o registro é lá na junta comercial. Do outro, atividades que, em princípio, não são consideradas empresariais, como as de natureza intelectual, científica, literária ou artística. Pense em médicos, advogados, artistas. O registro deles é feito no cartório civil. Essa distinção é fundamental. Certo, já temos nosso protagonista. Agora vamos para o cenário onde tudo acontece. Se o empresário é o personagem principal, o estabelecimento é o palco, o lugar onde a mágica, ou melhor, a atividade econômica ganha vida. E olha que legal isso. Não estamos falando só do imóvel, do ponto físico. A lei fala que o estabelecimento é o complexo de bens. Isso inclui as coisas que a gente pode tocar, como máquinas e estoque, que são os bens corpóreos. Mas também inclui o que a gente não toca, mas que muitas vezes vale até mais. A marca, a clientela, o ponto comercial, são os bens incorpóreos. É todo esse conjunto que dá valor ao negócio. Aí, se alguém quiser vender todo esse pacote para outra pessoa, o nome jurídico que se dá para isso é trespasse. É de forma bem simples o contrato que oficializa a venda do negócio de porteira fechada, com tudo dentro, o tangível e o intangível. E aqui vem uma regra crucial do trespasse, viu? A não ser que o contrato diga o contrário, a lei determina que quem vende estabelecimento não pode fazer concorrência com o comprador pelo prazo de 5 anos. É uma proteção, né? Para garantir que quem comprou possa de fato tocar o negócio que acabou de adquirir. É muito raro o negócio ser uma jornada de uma pessoa só, né? Então, vamos agora identificar os parceiros, os cúmplices nessa empreitada. Como é que a lei organiza essas parcerias? A primeira grande divisão é entre as sociedades que têm uma vida própria e as que não têm. As personificadas são aquelas registradas com CNPJ. Elas viram uma entidade separada dos sócios. Já as não personificadas são mais como acordos informais, sem um CNPJ próprio. O exemplo clássico é a sociedade em conta de participação. Nela, tem um sócio que aparece, que toca o negócio, o chamado sócio ostensivo, e o outro, o sócio oculto, que só entra com dinheiro e fica nos bastidores. Esse quadro resume bem as principais opções. Disparado, o tipo mais comum no Brasil é a LTDA, a Sociedade Limitada. E o motivo é simples. A responsabilidade dos sócios é limitada ao capital que eles colocaram no negócio. Isso protege o patrimônio pessoal deles. Depois tem a SA, a Sociedade Anônima, que o capital é dividido em ações. E já nos outros tipos, como a em nome coletivo, o risco é bem maior, porque a responsabilidade dos sócios é ilimitada. Muito bem, com o negócio já estruturado, é hora de proteger as criações, as ideias. É aí que entra a propriedade industrial, que funciona como um verdadeiro arsenal de defesa de uma empresa. E as principais armas desse arsenal são a patente, para proteger uma invenção nova,
o desenho industrial, que protege o visual, a estética de um produto, e a marca, que é o que identifica a empresa no mercado, o nome, o logo. E o órgão que cuida de tudo isso, que concede os registros, é o INPI. Ah, e essa proteção não é para sempre, tá? Cada tipo tem um prazo de validade. Uma patente de invenção dura 20 anos. Já uma marca dura 10 anos. Mas tem uma grande vantagem. Ela pode ser renovada indefinidamente, desde que continue em uso, claro. Ficar de olho nesses prazos é vital. Pois é, mas nem toda jornada de negócios acaba em sucesso absoluto. Agora, a gente chega na fase final, a mais delicada, quando a empresa entra numa crise financeira grave. E aqui, a lei age quase como um juiz, decidindo o futuro do negócio. Então, o ponto crucial aqui é a diferença entre reabilitar e liquidar. A recuperação judicial é como um fôlego, sabe? É uma chance que a lei dá para a empresa se reorganizar, negociar dívidas e tentar sobreviver. Já a falência, bom, a falência é o fim da linha. É quando se chega à conclusão de que a empresa não é mais viável e aí os bens dela são vendidos para pagar o máximo possível de credores. É a morte da empresa. E o que leva a essa sentença de falência? A lei define uns gatilhos bem claros. O primeiro é a impontualidade, uma dívida protestada que seja maior que 40 salários mínimos e não for paga. O segundo é a execução frustrada. Imagina que um credor ganha na justiça, vai cobrar a dívida e a empresa não paga e nem tem bens para serem penhorados. E o terceiro são os atos de falência, que são ações que mostram uma intenção de fraudar os credores, como vender tudo correndo a preço de banana, por exemplo. E no fim de toda essa jornada, fica a reflexão. Qual é o verdadeiro papel da lei nos negócios? É ser uma ferramenta para ajudar a construir e proteger? Ou é ser um mecanismo para encerrar o que não funciona mais? Talvez a grande virtude da lei seja justamente equilibrar esses dois papéis, garantindo as regras do jogo do começo ao fim.